Abram suas Bíblias. Glórias. Gostei de ver. Louvor botando presença. No livro de Gênesis, capítulo 1. Gênesis. Tem que mudar um pouquinho, né, velho? Ficar Gênesis o tempo todo, Gênesis. Oi? Gênesis 1. Aí vamos ler do verso 1 até o verso 4. Aqueles que acharam, dêem glória. Se não achou, misericórdia. Aleluia. Queima aí. Rapaz, já está assim? O irmão só precisa achar o versículo. Não precisa queimar, não. Mas amém. Quem achou aí, dê glória. Tem alguma misericórdia aí? Opa aí, gostei de ver. Gênesis 1, vamos ler do 1 ao 4. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Somente até aí. Espírito Santo, eu te agradeço por esse momento de estar ministrando aqui a tua palavra, que o Senhor possa me ungir de uma tal forma que as minhas palavras não sejam as minhas, mas as tuas. Que o Senhor possa estar ministrando através dessa palavra, que o Senhor possa estar me dando sabedoria e conhecimento para estar ministrando essa palavra como o Senhor entendeu que essa palavra fosse ministrada. Espírito Santo, eu sou simplesmente um servo e um vaso em tuas mãos. Usa-me da forma como que tu queres, meu Deus. Em teu nome oro. Amém. O tópico que vamos falar hoje é relacionamento. Relacionamento com Deus. Mas se você observar, a passagem de Gênesis tem nada a ver com relacionamento. Nenhum. Essa que lemos agora simplesmente fala da criação da terra. Mas por que eu escolhi essa passagem para abrir? Porque a maioria das vezes, querendo ou não, as nossas vidas, o que acontece ao nosso redor, nem temos sempre o total controle sobre elas. Às vezes, acabam ficando em situações ruins, as nossas vidas em trevas, as nossas vidas quebradas, sem saber para onde ir, o que fazer, tudo está em um caos. Só que quando Deus entra na sua vida, quando Deus chega e dá uma palavra, libera uma palavra, quando Deus chega e bota o seu dedo numa situação, aquela situação não tem o que fazer a não ser obedecer à voz, obedecer aquilo que Deus determinou que acontecesse. O nosso relacionamento com Deus tem que ser um relacionamento onde que, no momento onde que deixamos Deus entrar nas nossas vidas, no momento onde que chegamos e falamos: Deus, a minha vida agora é tua, faz com a minha vida o que o Senhor quer. Ele chega e manda que das trevas sejam feitas luz, que do caos seja feita ordem. Porque quando você olhar, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a superfície, e o Espírito Santo se pairava, se movia sobre as águas. Então a gente está vendo o mundo, a terra, num estado total, completo de caos, sendo aquela coisa horrível. Só que daquilo Deus chegou e falou: haja luz. E do nada Deus criou uma circunstância onde que algo que aparecia que fosse do nada, seja realizada. Que do nada, de algo que você não consegue enxergar, literalmente, do nada Deus chega e transforma. E coloca algo onde não houve nada. E é disso que eu quero falar, porque eu sei que muitas vezes, como eu comecei a falar, e como eu estou pregando aqui agora, as nossas vidas é assim, estamos vivendo uma constante batalha de que o nosso mundo, aquilo que está ao nosso redor, quer viver em caos, mas servimos a um Deus onde que Ele é um Deus de ordem, não desordem. Deus é um Deus onde que Ele estabelece coisas para acontecer onde não há nada.
Porque se você for olhar, as leis da física não existiam quando o mundo estava em trevas. Deus estabeleceu as leis da física. Quando você vai olhar, o mundo estava em caos, sem saber para onde ir. Mas através de uma palavra de Deus, o mundo soube a ter direcionamento ao que fazer. Mas eu acho que muitas vezes, por conta que achamos que as nossas vidas estão em um estado extremo de caos, está em um estado extremo de quebrantamento, vamos dizer assim, achamos que não possamos chegar perto de Deus para ter um relacionamento, para ter uma comunhão, para ter uma intimidade com Ele, porque Deus é um Deus perfeito, mas minha vida está quebrada, minha vida está arruinada, está em um caos. E muitas vezes achamos que por conta desse nosso estado, que Deus vai querer se afastar da gente. Que no momento onde Ele vê uma pessoa quebrantada, uma pessoa vivendo em uma situação de extremo caos, Ele vai chegar e dar as costas. Quando é muito pelo contrário. Porque se formos observar no momento onde que Jesus atravessou o lago, depois de ter dado alimento para o povo, Ele encontrou ali um jovem que estava cheio de demônios, endemoniados até dia chega. Ele estava tão endemoniado, a quantidade de demônios naquele jovem era tanto, que ele se chamava de legião. E só para você ter ideia, qual é a quantidade desse legião? Pressupõe-se mais ou menos uns 3.000. Porque quando se fala de legião em relação a soldados romanos ou alguma coisa desse tipo, legião normalmente é dado quando você tem mais de 3.000 soldados. Então imagine um jovem com mais de 3.000 demônios dentro dele. Só que o interessante dessa história para mim é que mesmo estando endemoniado, perturbando a vida de outros, que ele morava em cemitério, perturbando as outras pessoas, as pessoas tentavam aprisionar ele com correntes, com cordões novos, tentavam deixar ele preso em uma situação onde que ele não causava não perturbava ninguém. Mesmo assim ele quebrava, saía das correntes, se soltava e começava a andar pelo cemitério. Só que mesmo estando nesse estado, cheio de demônios, no momento onde que ele viu Jesus, ele foi até Jesus e falou: eu preciso que o Senhor me cure. Eu preciso que o Senhor me liberte, que o Senhor me salve. Mas se a gente for olhar Deus no modo que a gente olha Ele hoje, que muitas pessoas, não estou dizendo eu, você, mas se o mundo fosse olhar para Jesus naquele exato momento, como algumas pessoas olham hoje, mas eu sou uma pessoa extremamente má, eu sou uma pessoa que ninguém quer conta de mim, eu sou uma pessoa quebrantada, eu sou uma pessoa que só vive em caos. Aquele homem vivia em mais caos do que você imaginava. Ele foi até Jesus pedir libertação, mas se Jesus agisse da forma como eu e você pensamos, ou o mundo pensa, Jesus ia dar as costas e ia sair. Só que foi muito pelo contrário. Jesus chegou até o jovem, falou com ele, perguntou o nome dele, e logo em seguida expulsou aqueles demônios daquele rapaz. De algo que parecia estar quebrantado, estar arruinado, ele chegou e transformou e colocou ordem no caos. Quando Jesus entrou em cena na vida daquele jovem, a vida dele que estava em caos, começou a viver uma vida de ordem. Chega que as pessoas queriam que ele voltasse como era antes, porque não aguentavam ver uma pessoa que estava vivendo no cemitério, vivendo uma vida extremamente caótica, está com sua sã consciência, está vivendo uma vida de ordem. As pessoas não aguentavam ver isso e queriam que ele sumisse daquele lugar. Por que eu digo isso? Porque precisamos continuamente ter uma vida de intimidade com Jesus Cristo. Precisamos ter uma vida de intimidade com Deus. Não interessa, não importa o estado que você possa se encontrar e você achar que as pessoas vão te achar falsos, as pessoas, depois que vê sua vida toda quebrantada, toda em pedaços, depois que você chegar a Jesus Cristo, a única coisa que vão ver
é uma pessoa quebrada. Às vezes as pessoas têm esse medo de que, não, mas quando eu voltar, o que vão pensar de mim? Quando eu voltar, a única coisa que vão olhar vão ser para as minhas falhas, para os meus erros. Mas deixa eu te dizer algo interessante. É que quando você vai estudar a cultura do Oriente, quando você vai olhar para como os japoneses trabalhavam com os potes que quebravam, eles colocavam de volta no lugar, e onde havia aquelas fendas, aquelas rachaduras, eles derretiam ouro para colar aquele vaso de novo. E depois disso, aquele vaso todo quebrado, colocado no lugar, não era mais conhecido por ser um vaso inteiro, mas era conhecido pela beleza do que agora está, quando ele está junto, conectado. E a mesma coisa que Deus faz com você, quando você chega com sua vida em pedaços e decide entregar na mão daquele que quem te criou, na mão daquele que tudo pode, na mão daquele que pode te restaurar. Ele chega e onde que havia aquelas falhas, aqueles erros, onde havia uma vida cheia de pedaços, Ele coloca o ouro, para que quando as pessoas olhem para você, olhem para os seus erros, não vejam mais algo feio, mas vejam a beleza de Jesus Cristo em você. Então não precisa ter medo de chegar a Deus com a sua vida em pedaços, sua vida quebrantada, porque de algo quebrado sai uma beleza extraordinária. Porque daquele momento que você entregou sua vida para Deus, aquele momento que você juntou os pedaços e entregou aos pés da cruz, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas eu estou dizendo isso tudo porque precisamos ter relacionamento com Deus. E precisamos estar buscando, porque você não consegue ter um relacionamento com uma pessoa se você não for atrás para ter aquele relacionamento. Quando você vai ver relacionamentos, amizades que se esfriaram, não é nada mais porque você decidiu, querendo ou não buscar, não ir atrás daquela pessoa e acaba se afastando dela. Não tem como eu chegar para o João, querer ter um relacionamento com ele, ser amigo dele, se a única coisa que eu falo é: João, e aí, tudo bem, como tá? E saio, não espero nem ele responder. Porque naquele momento eu não estou construindo uma amizade com ele, no máximo eu estou sendo educado. No máximo eu só estou falando que, eu reconheço que você está aqui. E aí, João, como é que você está? E viro a cara antes dele dar a resposta, antes dele mesmo ter a oportunidade de responder. E achamos que a gente pode construir o nosso relacionamento com Deus dessa forma. Que no momento nosso de oração, de intimidade com Jesus Cristo, às vezes eu e você falhamos nesse quesito. Chegamos, falamos, vou ter um momento de oração, eu vou falar com Deus. Você chega, fala. E depois sai daquele momento, meu Deus, como foi maravilhoso. Sinto a presença de Deus nesse lugar. Como é bom sentir o Espírito Santo. Deus falou tão forte comigo. Mas Ele falou o que com você? Será que você parou e deu tempo para escutar o que Ele tem a dizer? Porque senão estamos fazendo um monólogo do que deveria ser um diálogo. A gente está fazendo da oração simplesmente uma sessão de desabafo. Estamos fazendo Deus de um psicólogo, onde a gente pode deitar em nossas camas, simplesmente desabafar e falar: Deus, valeu, obrigado, tchau. Deus não é simplesmente uma entidade que a gente começa, adora, que a gente consegue ver. Não, Ele é uma pessoa, assim como eu e você. Às vezes a gente não pode o ver, mas a gente pode o sentir. Precisamos ter a paciência suficiente para parar e escutar o que Ele tem a dizer. Algo interessante é que, estudando lá nos Estados Unidos, na faculdade, tinha um professor meu.
admira aquele professor excelente, tem uma comunhão, intimidade com Deus tremenda, forte. Só que ele também estudou nessa faculdade há um tempo atrás, e ele falou que ele tinha uma professora que a intimidade dela com Deus era tão forte que ela parecia que tinha olhos raio-x. Ela olhava para você e já sabia se você tinha uma doença, alguma coisa, na hora, sem sombra de dúvidas. Chegava para uma pessoa e falava, você está com algum problema no fígado, você tem alguma coisa no rim, e simplesmente falava. Porque a intimidade dela com Deus era tão grande que Deus a permitia ver certas coisas que as pessoas não conseguiam ver. E certa vez, ele tendo uma aula com essa professora, a aula, se não me engano, era sobre como ouvir a voz do Espírito Santo, de Deus. Então, faziam exercícios direto, onde que ela chegava, coordenava, mandava todo mundo sentar em um círculo, começavam a orar e tal. Aí ela mandava todo mundo quietar, todo mundo calar. E ela chegava e dizia, tudo bem, agora vamos parar para ouvir o que Deus está dizendo. E à medida que você for ouvindo, vá dizendo o que Deus está falando para você. Beleza, isso acontecia, oravam, paravam para escutar o que Jesus estava falando naquele momento e começavam a decretar coisas, palavras, começaram a profetizar coisas maravilhosas. Só que teve uma vez onde que, se não me engano, foi a última aula que ele teve com ela, ela chegou, tudo bem, vamos fazer o mesmo exercício, só que dessa vez, se você não escutar Deus falar nada, fale nada. Se você não escutar Deus falar nada, não chega e fala, Deus está falando que Ele te ama. Ele está falando que Ele está indo atrás de você, que Ele vê os seus problemas, que Ele está trazendo a solução para aquilo que você quer. Não fale nada. Se você não escutar Deus falar, não fale. Então, naquele momento, todo mundo concordou e começaram a orar. Aí ela falou, todo mundo para, vamos escutar agora o que Deus tem a dizer. Ficaram parados, esperando por mais de 1 hora e 45 minutos. Daquele momento, ela acabou, excelente, é isso aí. Vocês acertaram em cheio. Será que a gente tem a paciência de esperar 1 hora e 45 minutos para ver se Deus vai falar alguma coisa naquele momento? Será que temos a paciência para chegar e falar, Deus, eu vou aqui esperar até o Senhor dizer alguma coisa? Porque hoje em dia a gente está muito apressados, querendo saber, resposta rápida, imediata, agora. Se Deus não falar agora, Ele não vai falar comigo hoje. Sendo que a gente precisa ter paciência, parar para escutar. Porque como é que você quer ter um relacionamento, uma amizade com alguém, se você simplesmente não deixar parar para escutar aquela pessoa falar? Eu, por exemplo, quando algumas pessoas vêm falar comigo e querem algum tipo de conselho, como aconteceu no acampamento, às vezes eu fico parado, não é para deixar você esperando, ansioso para saber o que eu vou dizer. Às vezes eu fico parado porque existe algo que eu preciso dizer, mas eu tenho que pensar primeiro na forma como que ela vai sair da minha boca. Eu tenho que parar primeiro para pensar como é que eu posso dizer aquilo da melhor forma para que a pessoa entenda o que eu quero dizer. Não simplesmente dizer palavras por dizer, mas que a pessoa entenda o que eu preciso dizer. Por que às vezes nós não conseguimos estar parados para falar, Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? Porque eu quero ter um relacionamento, eu quero ter uma amizade contigo. Eu quero ser chamado de seu amigo, de sua amiga. Mas como é que queremos ser chamados de amigos e amigos de Deus se não paramos para escutar o que Ele tem para dizer para nós? Se a gente for olhar a Bíblia inteira, ela está cheia de passagens mostrando um Deus que quer ter relacionamento com o teu povo. A Bíblia toda. Porque quando você vai olhar para Gênesis, o que Deus foi fazer no jardim? Foi andar para conversar com a sua criação, para bater um papo com Adão e Eva. Ele fazia isso continuamente. Quando você vai olhar em Êxodo, o que Deus fez? Ele chamou o povo para ser uma nação sacerdotal e um povo santo, consagrado a Ele. Quando você vai ler Juízes,
está cheio, mostrando exemplos de um Deus que após vez, indo buscando um povo que o recusou e rejeitou. Que no momento onde que o povo caiu em tentação, caiu em pecado, deixou de ser levado por ídolos, por adoração a outros deuses, caíam, eram escravos, pediam pelo socorro, pela misericórdia de Deus. Ele foi bondoso o suficiente para libertar e levantar juízes para que o seu povo saiba qual é o caminho que deveriam andar. Quando você vai olhar a Bíblia inteira, está mostrando um Deus que quer ter relacionamento. Não é simplesmente um Deus que cria, que tem a criação, que faz a criação e depois larga eles lá. Não, Ele é um Deus que quer ter intimidade, que quer ter relacionamento contigo. Só que às vezes nós mesmos nos afastamos de Deus e pomos a culpa nele. Quando você vai ver no jardim, quando Deus foi ter a sua caminhada, ter o seu momento com a sua criação, Ele perguntou a Adão, Eva, onde estão? E Adão respondeu, Senhor, eu me escondi porque tive medo, pois eu percebi que estava nu. Então foi a própria condição do homem que se afastou de Deus. Se formos rapidinho para Êxodo, capítulo 19, versos 3 ao 6, eu vou ler aqui. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar diante de todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São essas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Você está vendo aqui claramente Deus falando que Ele vai fazer o povo de Israel como uma nação de sacerdotes, o reino de sacerdotes, uma nação santa para Ele. Então Deus não estava dizendo, eu só quero a tribo de Levi para ser sacerdotes. Não, Ele está falando que Ele quer a nação inteira para ser sacerdotes. Se formos pular para o versículo 13, do mesmo capítulo 19, a palavra diz, mão nenhuma tocará nele, falando do monte. Se o fizer, será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão o monte. Deus está aqui falando que no momento onde Ele se apresentar para o seu povo, no momento onde Ele chegar e falar, ó, beleza, agora eu vou encontrar com o povo. Não suba no monte ainda. Deixa passar um tempo. Que depois, quando a trombeta longa soar, aí sim vocês vão poder vir. Se formos pular para o próximo capítulo, capítulo 20 de Êxodo, verso 18 ao 20. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés, fale-nos você e ouviremos. Porém não fale Deus conosco para que não morramos. Moisés respondeu ao povo, não tenha medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O tempo todo, Deus querendo ter um relacionamento com o seu povo, mas por conta dos nossos próprios medos, por conta de um medo de Deus, nos afastamos dele. O engraçado é que nesses momentos onde que nós afastamos de Deus, a gente percebe no momento que estamos longe de Deus, a maioria das pessoas, a primeira coisa a dizer é, Deus, onde você está? Por que você se afastou de mim? Por que você está tão longe? Sendo que é completamente o oposto. Que a pessoa é que se afastou de Deus, não ao contrário. Porque Deus, quando vemos vez após vez,
buscando atrás, indo atrás do seu povo, mesmo em pecado, mesmo sendo escravo, mesmo na situação onde estiver, Deus indo atrás dele. E todas as vezes cantamos aqui, ousado amor, traz luz para as sombras, escala montanhas, derruba a muralha, destrói mentiras. Só que no momento onde que nós afastamos de Deus, colocamos a culpa nele e falamos, por que você se afastou? E um momento cantamos que faz tudo para me procurar, e outro momento fala que você se afastou. Que Deus é esse? Que um momento te quer e outro momento não te quer. Deus não é um Deus bipolar. Deus não é um Deus que uma hora te quer e outra hora não te quer. Deus te quer todos os momentos da sua vida. Às vezes é nós, por conta dos nossos próprios medos, dos nossos erros, das nossas falhas, nos afastamos e colocamos a culpa nele. Precisamos ter muito cuidado com o medo, porque com o medo traz a vergonha, e com a vergonha a gente se esconde de Deus, nos afastamos dele. Mas eu quero dizer que não importa o que você está passando, se você precisa ter um momento de diálogo intenso com Deus, às vezes gritar, Deus não tem medo dessas situações, dessas ocasiões. Eu posso dizer isso porque eu vivi isso. Quando eu estava lá estudando no meu último ano, na faculdade, no CFNI nos Estados Unidos, eu estava morando no alojamento de terceiro ano, que era um alojamento privilegiado, você não tinha horário de recolher, não tinha nada disso, você podia entrar e sair, não importasse o horário que você quiser. Tinha uma área, um parquinho que tinha um circuitozinho que as pessoas de manhã costumavam andar, fazer sua corrida. E eu, às vezes, fazia a minha caminhada de noite, esteja chuviscando ou ventando, fazendo frio, eu colocava meu moletom, fazia tudo e caminhava. Que é nesses momentos que eu me separava, me afastava para ficar com Deus, para falar com Ele. E teve um momento onde que eu estava conversando com Deus, desabafando, falando algumas coisas, estava passando por uma situação onde que, para mim, parecia que os meus amigos estavam se afastando de mim, parecia que tudo estava entrando em uma decadência e parecendo que estava descendo uma ladeira que não tinha fim. E eu me lembro que naquele momento eu caminhando, estava sozinho, eu conversando com Deus, sendo real com Ele. Eu cheguei para Ele e falei, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Por que comigo? O que eu fiz para isso acontecer? Eu estou dizimando, eu estou servindo na igreja, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando, por que está acontecendo comigo? E não é porque você chega e dá esses gritinhos que Deus tem medo de você, não. Não é porque você tem aqueles momentos onde você se acha insignificante, aqueles momentos onde que você acha que nada está dando certo, que Deus não vai querer ouvir o que está passando, o que sua vida está passando, não. Tudo bem, Ele é um Deus que sabe de todas as coisas, Ele é um Deus todo-poderoso, Ele faz todas as coisas acontecerem, mas não é porque você está se sentindo mal um dia, se está sentindo abalado, onde que ninguém está ao seu redor, dá uns gritinhos como eu dei com Deus, que Ele vai se afastar de você, não. É nesses momentos onde Ele vai te pegar no colo, vai te abraçar e falar que eu estou aqui com você em todos os momentos. Mas parece que como um povo estamos muito satisfeitos em estar na condição que estamos com o nosso relacionamento com Deus. Se a gente for olhar na Bíblia, Moisés, uma das pessoas que conversava com Deus face a face, que Deus o chamava de amigo, não estava satisfeito em simplesmente ver Jesus daquela forma que ele via. Ele foi ousado o suficiente para falar, Deus, eu quero um nível de intimidade contigo que homem nenhum teve. Eu quero ver a tua glória. E naquele momento Deus falou, tá, tudo bem, você só não pode ver a minha glória por inteiro, porque senão vai morrer. Mas eu vou te mostrar as minhas costas.
E tem muitas teorias do que Moisés viu nas costas de Deus, mas o que eu quero dizer é que não precisamos estar contentes no nosso nível de intimidade com Deus, porque sempre há um nível maior, sempre há um lugar mais fundo para a gente ir, sempre há algo novo de Deus para buscarmos, porque Deus é um Deus infinito, Deus é um Deus sem fim, Deus é um Deus sem limites, Deus é um Deus sem regras, então sempre há algo novo, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada dia. Então tem sempre algo novo para você aprender de Deus. Então não esteja satisfeito no seu nível de intimidade. Porque com a intimidade, você ganha acesso. E quando você vai ver, quando você começa a criar intimidade com seu amigo, quando você começa a ir para a casa dos seus amigos e não tem intimidade ainda, você fala, epa, pode me dar um copo d'água aí? A pessoa vai e pega. À medida que você vai ganhando intimidade, você vai ganhando acesso. Porque à medida que você vai ganhando intimidade, você já meio que fala, e aí, posso pegar um copo d'água? A pessoa, o copo está ali, vai pegar sua água. À medida que você vai ganhando intimidade, você já não pergunta, você já vai. E faz. É a mesma coisa com Deus. Eu fico imaginando quantas pessoas já tiveram intimidade com Deus tão forte, tão tremenda. Eu fico maravilhado. Uma das histórias que eu fico perplexo em saber como é que uma coisa dessa pôde acontecer. E para mim a única razão, a única coisa que eu vejo como resposta à intimidade é a história de Elias. Que quando você vai ler o livro, se não me engano, de 2 Samuel, e ele entra em cena, não existe a Bíblia falando da história dele, de onde ele veio, de como ele cresceu, aonde ele estudou, o que ele fez, o que ele fazia. Antes dele entrar em cena, não existiu nada. Simplesmente estava contando a história dos reis. Daqui a pouco, a história do nada dá uma pausa e você vê Elias entrando em cena e ele mandando com que não chovesse na terra por 3 anos. E assim aconteceu. Para mim, a única explicação disso, para um homem desconhecido entrar no meio de uma história para falar não vai chover por 3 anos e sai, a única resposta para mim é intimidade com Deus. Porque à medida que você vai criando intimidade, você vai criando ousadia. Você vai começando a fazer coisas que você nunca fazia antes. No momento que você vai criando intimidade com Deus, você vai ver a força e o poder que você realmente tem. Porque quando você tem intimidade, quando você tem ousadia, nada pode te parar de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Nada, absolutamente nada. E como eu venho falando aqui quase todos os sábados, sabemos daquilo que Deus nos deu, porque em Atos 1:8 Deus fala que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Judéia e em Samaria até os confins da terra. Então é promessa de Deus para nós que quando o Espírito Santo desceu sobre a sua vida, você imediatamente recebeu poder. Mas às vezes falamos, por que aquela pessoa está agindo no sobrenatural e eu não? Às vezes a pergunta é, por que aquela pessoa está tendo mais intimidade com Deus e você não? E intimidade é dos dois lados. A pessoa tem que ter o querer de ser mais íntimo de você, mas também você tem que ter o querer de ser mais íntimo daquela pessoa. Jesus já fez tudo para ser mais íntimo de você. Basta você agora chegar e falar, Jesus, eu quero ser íntimo de você. E como estou falando, eu não estou falando isso simplesmente de falar, estou falando isso porque às vezes nas minhas orações eu chego e falo com Deus, Deus, eu não estou satisfeito na minha caminhada contigo, eu não estou satisfeito no meu nível de intimidade, eu sei que eu quero ir mais fundo, me ajuda a chegar naquele ponto. Porque eu sei que sozinho eu não consigo. Eu sei que sozinho eu não consigo chegar naquele local, chegar no nível de intimidade onde eu queria. Mas me ajude, meu Deus, porque eu quero ser mais íntimo. Eu quero ter uma comunhão mais forte contigo.
É uma batalha constante que precisamos estar tendo. É algo que precisamos sempre estar querendo buscar, a nos aprofundar, a querer estar buscando mais de Deus. Porque é na intimidade onde que Deus começa a se revelar para você. É na intimidade onde que você começa a ter revelação que homem nenhum teve. E para mim um grande exemplo disso foi Davi. Que quando ele caiu em pecado, porque todo mundo sabe do erro de Davi, no momento onde que ele adulterou, segundo a lei de Moisés, segundo a lei estabelecida por Deus, tanto ele quanto ela era para morrer apedrejados. Segundo a lei, caiu em adultério, tanto o homem quanto a mulher apedrejados. Só que o interessante é que nem ele, nem ela morreram. Porque assim que o pecado dele foi revelado, algo interessante aconteceu. Ele chegou, foi para falar com Deus, foi se isolar, estar com Deus, rasgou as suas vestes em sinal de arrependimento. E ele fez algo que, do que eu lembro agora, até Davi, homem nenhum teve a ousadia de fazer, que foi pedir perdão a Deus. Davi tinha uma revelação enorme, forte, do Novo Testamento, vivendo na lei. Davi presenciou e provavelmente viu Jesus ressurreto junto com o Pai, e por isso, através da sua revelação, ele chegou: olha, eu quero, me perdoe pelo que eu fiz, eu estou arrependido. E eu vou ler uma passagem curta para vocês, que é Salmo 110, que para mim é o que mostra como ele teve uma revelação de Deus forte e tremenda. Que, se não me falha a memória, Salmo 110 é a passagem do Velho Testamento mais citada no Novo. Salmo 110 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião um cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como orvalho do alvorecer, virão seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres. Esmagará cabeças por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Vivendo embaixo da lei, não tendo intimidade, não existe possibilidade de você ter essa revelação. De você ver Deus dizendo para Jesus: sente à minha direita. Não existe possibilidade dele chegar e falar isso tudo se ele não viu, se ele não teve intimidade, se Deus não deu a oportunidade para ele ver tudo isso. O que eu quero dizer com tudo isso é que precisamos ter intimidade com Deus. Precisamos ter um relacionamento mais profundo com Deus. Se a igreja toda, por favor, puder se colocar de pé.